na aula passada, introduzimos o capítulo 3, falamos sobre o Espírito nos encontrando onde nós estamos. Falamos sobre a questão da fome, na verdade, introduzimos na aula passada não, já introduzimos algumas aulas atrás. Falamos dessa metáfora não só da orientação do nosso coração como uma bússola, mas também nessa questão da fome, né? Temos fome, temos desejo, e isso está vinculado com a ideia de adoração, né? Como o autor trabalha, e que as nossas fomes, os nossos desejos, eles são aprendidos, e a melhor forma de aprendermos, uma das melhores formas de aprendermos a amar a Deus e a desejar aquilo que Ele deseja, é por meio de práticas cristãs. Da mesma maneira como ele dá o exemplo dele, né, que antes ele até tinha o conhecimento sobre o que ele deveria, como ele deveria comer e se exercitar, mas somente quando ele começou a colocar em prática, mesmo sem vontade, é que ele começou a desejar aquilo que ele estava fazendo, né, depois de um tempo. Então ele fala que a adoração cristã é a mesma coisa. Nós precisamos conhecer os princípios, a teologia por detrás daquilo que fazemos, sem dúvida, para que nós nos coloquemos intencionalmente nesse ambiente de práticas repetidas que formarão os nossos amores. E aí, então, na aula passada, propriamente, nós falamos sobre quem está agindo no culto, porque ele diz que a maneira como nós enxergamos quem é o agente do culto vai determinar a maneira como nós vamos nos apropriar do culto e dos seus efeitos pretendidos. Né? Então ele vai dizer que o culto não pode ser alguma coisa meramente passiva, no sentido de que nós estamos aqui apenas para assistir algo que acontece na frente, e não pode ser uma expressão meramente ativa, no sentido de que parece que só Deus está sentado no trono, assistindo aquilo que nós estamos oferecendo para Ele. Também é uma visão equivocada. O culto é sempre uma convocação do próprio Deus, tá? Ele que nos chama ao culto, Ele que nos ordena ao culto, Ele que nos traz ao culto, e nós devemos responder a Ele ativamente. E a própria liturgia do culto é essa dança entre Deus e nós, né? Deus nos chamando pela sua palavra, nós respondendo com oração, com confissão de pecados, com adoração, por meio de músicas, e até na hora da palavra, quando Deus nos fala por meio da mensagem exposta, nós também somos convocados a sair por essas portas e viver aquilo que nós ouvimos durante a semana. Então o culto é sempre esse diálogo entre Deus e nós, portanto ele é ativo da nossa parte, mas ao mesmo tempo passivo, porque Deus está atuando no culto. Então Deus é tanto o sujeito do culto, é Ele que nos leva à adoração, mas Ele também é o objeto do culto, ou seja, Ele é a quem nós estamos adorando. Tá? Então isso é muito importante, porque Ele vai mostrar que uma falta de entendimento dessa dinâmica do culto vai prejudicar a nossa apropriação, o benefício que nós poderíamos ter se entendêssemos da maneira correta. E aí, isso já vimos na aula passada. Nessa aula, eu vou continuar o argumento dele, mostrando que uma outra ideia errada de nós entendermos o culto, né, a liturgia cristã de adoração dominical, é quando nós valorizamos muito a questão da nossa expressão, né, da nossa criatividade na adoração. E aí a gente tem um problema com coisas que são repetidas, né? Nós aprendemos a não valorizar aquilo que é rotineiro. Pessoas têm falado que casamentos se tornam ruins quando deixou-se entrar na rotina. Não é uma coisa que as pessoas falam? O casamento no começo era bom, mas aí depois virou rotina e ficou ruim. Elas já trazem esse peso, essa ideia que rotina é uma coisa ruim, quando na verdade é justamente o contrário. A rotina é uma coisa incrível. Deus nos fez seres de hábitos e que precisamos de rotinas. Não só os nossos filhos, geralmente pais concebem a importância de filhos pequenos
terem uma rotina. E quando não tem, é um inferno em casa. Mas isso não vale só para bebês, isso vale para adultos também, de qualquer idade. Rotina é algo precioso. E no culto, funciona da mesma maneira. Porque a grande tese que ele vai expor nesse capítulo é a seguinte: se eu encaro o culto como um lugar, um ambiente da minha expressão, onde Deus está assistindo e eu estou me expressando, intuitivamente eu vou valorizar a criatividade, porque eu não vou me expressar da mesma maneira. Né? Se eu vou fazer uma peça de teatro, eu não posso toda vez, em toda peça, fazer a mesma peça, me expressar da mesma maneira, porque a esfera artística não permite isso. O objetivo artístico não permite isso. Agora, o culto não pode ser confundido como uma mera expressão artística. Como se Deus fosse a minha plateia e cada vez eu tenha que aparecer com algo novo, com algo surpreendente, com algo muito dinâmico ou muito criativo, porque não é essa a ideia do culto. Tá? Não é esse o objetivo do culto. E aí, quando eu encaro que eu sou o agente, eu sou o ativo no culto e Deus é o passivo, eu tendo, né, a pensar que eu preciso inovar, que eu preciso trazer algo criativo, que eu preciso trazer algo novo todo domingo, porque senão eu posso entediar a plateia. Mas se não é essa visão de culto, essa visão de culto é Deus que nos convoca a repetir certas práticas todo domingo, para que então os meus amores, através da repetição, sejam remodelados, então eu começo a ver o culto e participar do culto de uma maneira totalmente diferente. Ao invés de chegar pronto para criticar, ou pronto para meu coração me dizer que é chato, que eu estou repetindo a mesma coisa domingo após domingo, agora eu já venho com expectativa de que pelaquela repetição eu vou ser modelado, eu vou ser formado nos meus amores. Pensa você fazendo uma aula de piano, por exemplo. Se você tem a expectativa de que naquela aula você vai toda vez aprender alguma coisa totalmente diferente, que você vai ter uma inovação totalmente diferente toda a aula, você vai com uma mentalidade equivocada para a aula e, portanto, você não vai desfrutar da aula por conta de uma visão equivocada. Mas se você sabe que piano se aprende por repetição e que você vai preparado para repetir toda a aula as mesmas coisas, que na tarefa de casa na semana você vai ter que repetir as mesmas escalas, as mesmas coisas toda semana, até que aquilo faça parte de quem você é e você fique bom na repetição daquilo, você vai aproveitar a aula de um jeito diferente. Essa é a ideia. Se nós estamos vindo para o culto, sabendo que vamos repetir as mesmas coisas, mas que isso faz parte da nossa formação cristã, que isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte da remodelagem dos amores do nosso coração, então vamos desfrutar do culto. Se estamos vindo para o culto querendo novidade, seja ela litúrgica no sentido de práticas inovadoras do culto, ou de conteúdo, eu quero alguma coisa nova. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falando, mas a pregação é sempre a mesma coisa. Eu falei, desculpa, a mesma coisa em que sentido? É mesma coisa porque eu estou sempre pregando a Bíblia, porque aí vai ser sempre a mesma coisa mesmo, porque a Bíblia é um livro que já há 2000 anos parou de ter sido escrito. Então, não vai ter novidade. Se você quiser novidade, você vai pôr uma igreja pentecostal, que tem novas revelações, aqui vai ser a mesma coisa sempre. É sempre o que está na palavra. Ou se você está falando que é sempre a pregação termina com o evangelho, então, desculpa, você vai ter que ouvir sempre a mesma coisa, porque tudo que a gente precisa até o final da nossa existência, que não vai ter fim, mas por toda a eternidade, vamos precisar reviver, reexperimentar o evangelho. Né? Qualquer pregação sem o evangelho. Então, ou seja, se você vem para o culto esperando novidade, seja em movimentos litúrgicos, seja em conteúdo, está errado. Você não vai desfrutar. Agora, se você vem preparado para repetição, para ouvir mensagens que você já ouviu umas centenas de vezes, mas que toda vez que você ouve, Deus está convocando você a obedecer, porque não se trata do quanto nós sabemos, e sim do quanto nós obedecemos, e já falamos que existe uma
um hiato, um gap, um parênteses entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós de fato praticamos. E a vida cristã é trazer a nossa prática para cada vez mais perto daquilo que nós sabemos que deveríamos fazer. E isso acontece por meio de repetição. Isso acontece por meio de práticas repetidas, domingo após domingo, dia após dia. Isso, inclusive, afeta a nossa devocional, a nossa vida de oração. Se esperamos que toda vez que a gente for orar, que toda vez que a gente for fazer devocional, o céu se abra diante de nós, Deus apareça, fale conosco pessoalmente e que a gente tenha uma êxtase, uma explosão de sentimentos e uma experiência avassaladora, isso vai, aos poucos, nos minando de viver uma vida devocional. Porque, ok, a primeira vez aconteceu isso, a segunda vez já não apareceu, a terceira, e aí você vai ver que isso tem uma frequência muito aquém do que você gostaria ou do que esperaria, e então você vai deixar a vida devocional porque você fala, não está funcionando. Mas se você, pelo contrário, esperar que a sua vida devocional, sua vida de oração, é uma prática, é uma rotina, é um hábito a ser formado de repetição, de leitura dos mesmos textos, de leitura, de fazer as mesmas orações todo santo dia. Se você sabe que a disciplina espiritual é sobre isso, então você está preparado para repetir aquilo tantas e tantas vezes até que os seus amores sejam formados de maneira que você nem perceba. Que os seus hábitos cristãos sejam formados sem que você nem perceba. Mas a gente tem que estar familiarizado com a ideia de repetição. E, meus irmãos, eu estou repetindo muitas vezes isso porque a gente vive numa cultura de inovação a todo momento. Eu preciso inovar a todo momento a minha rotina, eu preciso inovar a todo momento até amizades, eu preciso inovar as coisas que eu uso, eu preciso estar sempre inovando, senão as coisas perdem a graça. Mas a grande sacada da vida cristã é eu aprender a amar fazer as mesmas coisas repetidas vezes. Repetidas vezes. É se apaixonar por ter a mesma rotina todos os dias. Isso tanto vale para a nossa vida durante a semana, quanto a nossa vida no domingo. Né? Nossa liturgia cristã. Então ele está dizendo que quando nós perdemos isso de vista, quando nós perdemos a importância de fazer as mesmas coisas, né, que muitas vezes nós chamamos de mas isso se torna muito mecânico. Uma vez a gente trabalhou isso aqui, um pequeno grupo que a gente teve aqui da igreja, para os líderes, e a gente trabalhou a ideia de escrever as nossas orações e você orar e ter algumas certas orações já meio feitas assim, né? Que você já programou, escreveu certas orações. E eu lembro de uma pessoa ter achado muito estranho, porque a nossa oração viraria muito mecânica, né? Que ter um horário para orar, ter um jeito de orar, ter uma programação para orar, faria a oração uma coisa mecânica, robotizada. Quando, na verdade, é justamente... Porque por detrás dessa afirmação está a ideia de que nós precisamos inovar para sermos autênticos. Que nós precisamos usar criatividade para demonstrar nossa autenticidade. Mas que, na verdade, na Bíblia é o contrário. Nós precisamos seguir aquilo que Deus já estabeleceu, repetidas vezes, a fim de que nós usufruamos os benefícios disso. Então ele vai dizer assim, quando supomos que nós somos os principais atores na adoração, então também presumimos que o culto é basicamente um esforço de expressão. E por essa razão, hoje, restringimos a adoração, por exemplo, aos cânticos de louvor. Em algumas igrejas a liturgia é conduzida assim, né? A gente vai fazendo todos os aspectos do culto, aí de repente quem está conduzindo a liturgia fala, agora vamos para a adoração, agora vamos adorar. Tipo, só no momento que se cantam as músicas. E a pergunta que fica é, o que a gente estava fazendo até agora? Né? Como se a gente adora só quando a gente está cantando, mas essa é uma visão equivocada, né?
Então, por essa razão, restringimos a adoração aos cânticos, ao momento em que podemos nos expressar. Pensamos no culto primordialmente como uma estrutura de baixo para cima, como se Deus estivesse assistindo e nós estivéssemos tentando entretê-lo, como uma forma de expressar o nosso louvor, demonstrar a nossa devoção, como se ele nos reunisse para uma mera apresentação. Eu já falei uma vez aqui, embora em outro contexto, que eu já pastoreei uma igreja. Na verdade, eu não pastoreava, eu era auxiliar do pastor, e ele gostava de usar uma ilustração que era a seguinte, né, que no culto é como se Deus estivesse aqui na frente, numa cadeira, não ele o pastor, mas Deus, e que toda a igreja estava fazendo algo durante o culto que visava Deus aplaudir a igreja no momento final. Então, uma clara ilustração de que nós estamos nos apresentando para Deus. Embora a ideia dele fosse mostrar que não era para ele que a igreja estava fazendo as coisas, mas o ponto é que não é uma ilustração boa. Não é. Primeiro porque Deus nunca vai aplaudir o que nós estamos fazendo, porque perdeu um elemento essencial do culto, que inclusive lá nessa igreja em questão, tinha uma cruz enorme assim de madeira, era uma igreja bem alta, né? Uma cruz enorme de madeira demonstrando claramente aquilo que ele esqueceu na sua ilustração, que a única mediação entre o que nós fazemos no culto e a aprovação de Deus se dá por aquela cruz. Que se não houvesse Jesus como mediador, o nosso culto não chegaria para Deus de forma agradável, de forma alguma. Assim como o profeta Isaías falou lá no seu tempo, que esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, isso faz parte da nossa vida também. Muitas vezes estamos cantando coisas e o nosso coração está absolutamente longe. Então, Deus só pode aceitar o que nós fazemos por meio da cruz. Mas ainda assim, ainda corrigindo desse jeito a ilustração, ainda ela perde algo fundamental. Que Deus não é o agente passivo que está assistindo e só se agradando porque Jesus está intermediando aquilo que nós fazemos para que aquilo chegue de maneira agradável. Mas Deus está fazendo algo no culto. Deus está nos alimentando, Deus está nos reorientando, Deus está nos aquecendo, Deus está fazendo algo em nós, por meio da repetição daquilo que Ele mesmo ordenou que tivéssemos. Então, é importante a gente lembrar dessa dinâmica, porque a mentalidade com a qual nós participamos do culto, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando pensamos dessa forma sobre a adoração, então também supomos que a característica mais importante do nosso culto é que ele deve ser sincero. Essa forma que ele está falando é a forma errada, tá? Então, quando pensamos que o culto é uma mera expressão, nós valorizamos muito a questão da sinceridade. E aqui, me entendam, tá? Não é que a gente não deva ser sincero, mas o ponto é que nós achamos que ser sincero tem a ver com uma expressão autêntica de inovação, de criatividade. Eu não posso ser sincero fazendo as mesmas coisas toda vez. Essa é a ideia. Nós temos dificuldade de entender que sinceridade pode estar relacionada a fazer uma mesma coisa toda vez. Isso, no entanto, cria um interessante desafio, diz ele, uma vez que sinceridade e autenticidade tendem a gerar uma inclinação para inovação. Então, se eu adoro para mostrar a Deus o quanto eu o amo, talvez eu comece a me sentir hipócrita se eu me limito a fazer sempre as mesmas coisas. Entendeu? Olha onde vai desaguar isso. Se o culto para mim é a oportunidade, a única coisa que eu faço para expressar o meu amor por Deus, então eu não posso fazer sempre a mesma coisa. Porque senão parece menos autêntico. Mas se o culto tem a ver com Deus formando amores em mim, então eu posso fazer as mesmas coisas que Ele me mandou fazer, não como sinal da minha autenticidade ou da minha criatividade, mas como sinal da minha submissão, da minha obediência. Não foi isso que várias vezes, em lugares diferentes da Bíblia, está escrito? Deus não quer sacrifícios e sim obediência.
Então, por meio de inovações, tentamos conservar a sinceridade de um culto que é essencialmente entendido como expressão. Mas em vez de uma ênfase no culto de cima para baixo, como expressão de louvor e de devoção, a adoração cristã histórica, na tese do autor, se baseia na convicção de que Deus é o ator principal e o agente no encontro da adoração. Portanto, o culto funciona de cima para baixo e não de baixo para cima. Né? Ou começa de cima para baixo, mas na liturgia cristã nós também temos o âmbito de baixo para cima, né? Quando nós respondemos a Deus. A nossa resposta é importante, mas ela precisa ser uma resposta. Né? O nosso culto é reagente. Deus é o iniciador. Deus é aquele que começa a conversa. Apenas nós respondemos. A própria oração cristã, embora muitas vezes nós tentemos ser autênticos na oração, a oração cristã é uma mera resposta. E quando nós não compreendemos dessa maneira, nós oramos mal, nós oramos errado. Nós oramos por tantos motivos que a Bíblia nunca nos ordenou a orar, porque nós encaramos oração como uma expressão autêntica. Mas se nós entendermos que oração é uma resposta a Deus, que Ele inicia essa comunicação por meio da sua palavra, então as nossas orações vão ser muito melhor feitas. Porque eu vou pegar a Bíblia e vou entender que Deus começou o diálogo. E que agora eu preciso responder a esse diálogo. E eu respondo segundo aos parâmetros que Ele colocou. Então eu vou lendo um texto e eu vou descobrindo que certas prioridades que Deus coloca não são as minhas, então eu confesso. Eu vou lendo um texto que mostra que eu deveria orar por certas coisas que eu não estou orando, então eu oro por aquilo que o texto está me dizendo. Ou eu estou lendo um texto que eu descubro mais sobre quem Deus é, sobre quem eu sou, sobre como o mundo foi criado para ser. Então eu estabeleço um diálogo com Deus por meio desse texto, em que eu o adoro, em que eu confesso, que eu agradeço, que eu peço por transformação, que eu peço por sustento, mas tudo como uma resposta a um diálogo que Deus começou. E isso faz toda a diferença. Então, no culto, não apenas comparecemos para demonstrar a nossa devoção a Deus e dar o nosso louvor, mas somos chamados a adorar porque o nosso encontro com Deus nos reforma e nos molda de cima para baixo. Por um lado, a gente tem que falar que a gente deveria vir para a igreja muito mais prontos para servir, que é uma dinâmica importante, porque na igreja nós estamos reunidos por conta da presença de outros irmãos. Já falei em outras aulas aqui. Quando a gente diz, eu não vou para a igreja por conta das pessoas, eu vou por causa de Deus, está errado. Porque Deus está no seu quarto. Você vem para a igreja por conta que tem outras pessoas aqui a quem você é chamado a cultuar em comunidade e a servir. Então esse lado a gente precisa lembrar. Eu estou me reunindo em comunidade, preparado para servir os meus irmãos, porque o Deus a quem eu sirvo se tornou homem para me servir e servir uma morte de cruz. Então quem sou eu para achar que eu devo buscar uma reunião, não para servir e sim para ser servido? Então esse é um aspecto. Mas por outro lado, eu tenho que vir à comunidade dos irmãos em Cristo para ser servido. Não com a intenção de que outros me sirvam, embora isso vai acabar acontecendo se todos chegam na ideia de servir, mas porque eu preciso ser servido por Deus, eu preciso ser alimentado por Deus, eu preciso ser reorientado, eu preciso ser aquecido, eu preciso ter um encontro com esse Deus que acontece de cima para baixo. Então, é esse misto que precisa acontecer no nosso coração quando a gente vem para a reunião dominical. Eu já tenho coisas que Deus me deu que precisam ser usadas para o serviço da minha comunidade. Mas, ao mesmo tempo, meu coração ainda precisa de mais alimento do Senhor e só Ele pode me alimentar. E muitas vezes Deus usa me alimentar por meio das pessoas que estão ali presentes. Então, tem esse lugar para esse misto no nosso coração. Eu preciso buscar servir como ativo daquilo que eu já recebi de Deus, mas eu também preciso buscar receber
do próprio Deus quando eu me reúno em comunidade, e Deus me alimenta em comunidade de forma que Ele não faz com os meus exercícios de vida espiritual privados. Então a maneira como Deus nos alimenta no culto, por exemplo, é diferente da maneira como Ele faz isso quando a gente faz devocional durante a semana. A maneira como Deus nos alimenta em comunidade, com as liturgias comunitárias, é diferente da maneira como Deus nos alimenta nas nossas liturgias pessoais, individuais. Tá? E tudo isso precisa estar consciente para nós. O culto é um ambiente onde Deus recalibra o nosso coração, onde reforma os nossos desejos, onde produz novas fomes, onde reabitua os nossos amores. O culto, portanto, não é algo apenas que nós fazemos, mas que Deus faz algo em nós. Assim como nós falamos que toda liturgia secular não é algo apenas que nós fazemos, mas também está fazendo algo em nós, também está mudando e modificando e reorientando os nossos amores, Deus faz a mesma coisa agora por meio das suas liturgias cristãs. Portanto, mais uma vez, a conclusão que ele chega, e essa é a grande conclusão do livro, se de fato é assim, a adoração é o cerne do discipulado cristão. A gente aprende a ser discípulo de Cristo por meio da adoração comunitária. Não tem como alguém ser efetivamente um discípulo de Cristo se você não participa da adoração comunitária em igreja, fazendo parte da igreja. E aí então ele vai dizer, né, seguindo esse raciocínio, que já que nós somos feitos para repetição, e isso inclusive no momento do culto, então a forma importa. Que ele vai também combater uma tendência de acharmos que, na verdade, a forma não importa. O que importa é o conteúdo a ser transmitido. Mas a maneira como esse conteúdo vai ser transmitido não importa, não é relevante. E ele vai dizer que não. Né? Quando percebemos que a adoração também diz respeito à formação, começamos a compreender que a forma importa. Porque a forma é justamente a repetição. E a repetição, de uma certa forma, vai nos formar. Ele está dizendo, a forma importa muito. As práticas que nos submetemos na adoração cristã são a forma de Deus reabituar os nossos amores e, portanto, elas importam. E ao falar sobre forma da adoração, ele está se referindo a duas coisas. Tá? A primeira, ao que ele chama de um arco narrativo de um culto, né? É a narrativa, é a história que está sendo expressa, que está sendo contada por meio dos diferentes elementos do culto. Então, isso que ele está chamando de forma. Qual é a narrativa que está sendo contada por meio dos atos de uma liturgia de culto? Primeira coisa. A segunda coisa é as práticas concretas recebidas que constituem os elementos da narrativa cristã. Então, quais são os elementos dessa prática? Quais são como é que chama? A gente fala de circunstância de culto e fala sobre... Esqueci a palavra agora. Circunstância e essência de culto? Não. Fugiu. Porque circunstâncias são aquelas coisas que a Bíblia não trata, não fala sobre, né? Que, por exemplo, quanto tempo deve durar um culto, como deve ser a roupa que nós usamos, em que formato nós nos sentaremos, onde nos reuniremos, quantas músicas vamos cantar, se vai ser antes ou depois da pregação. Essas coisas a Bíblia não fala, só são circunstâncias de culto. Elementos. E os elementos de culto são aquilo que a própria palavra ordena, que é a ceia, é o batismo, são as orações, a leitura pública da palavra, a meditação. Tudo isso faz parte dos elementos de culto que são expressamente colocados pela palavra, mas as circunstâncias de culto abrem espaço aí para diferentes épocas e diferentes lugares, diferentes contextos, você aplicar aquilo que mais se encaixa dentro daquele contexto específico. Então ele está falando sobre isso. Quando ele fala de forma, ele está falando desse arco narrativo e desses elementos de culto. O culto, então, não é primordialmente um espaço para a criatividade inovadora, mas para um acolhimento das práticas que Deus nos ordenou, de maneira que nós sejamos capazes de discernir o que nós estamos fazendo, e uma repetição fiel daquilo que sabemos que devemos fazer. Tá?
Então ele está dizendo o quanto isso importa. Isso significa não que não haja espaço para a criatividade e inovação no seguinte sentido. Você acha que a maneira como nós cantamos, por exemplo, hoje, se parece ainda que de longe com a maneira como os cristãos do primeiro século cantavam? Ou que os nossos irmãos da época da Reforma Protestante cantavam? Não, nem de longe. Tá? Mas isso significa que nós estamos errados ou estaríamos mais certos, se, como algumas igrejas acreditam hoje, que se nós voltássemos ao canto gregoriano, ou se nós fizéssemos um culto sem nenhum tipo de instrumento, ou sem nenhum tipo de ampliação, né, microfone, como algumas igrejas acham, né, que o culto não deveria ter microfone, não deveria ter nada de caixa de som, nada, e nem instrumento, deveria ser só na voz, como se isso fosse agradar mais a Deus. Porque ter essas coisas, ter instrumentos modernos que não tinham antes, isso é uma inovação e, portanto, isso seria naturalmente errado. Não, há espaço para isso. Tá? Embora o culto, em essência, não seja sobre isso, Deus não precisa de um instrumento, Deus não precisa de nada diferente. Não precisa mesmo. Mas isso são apenas circunstâncias de culto, que têm o seu lugar, mas não são elementos, não é a essência do culto. Tá? Não é isso que vai fazer um culto ser bom ou um culto ser ruim. Um culto ruim é um culto que não é feito na mediação de Jesus, que deixa de ser até um culto. Culto ruim é um culto que não tem os elementos que a própria palavra nos trouxe, que é a exposição da palavra, a oração, os sacramentos. Isso seria um culto ruim, ou deixaria até de ser um culto. Mas as circunstâncias de culto não deveriam nos atrapalhar. Se uma coisa é antes da outra, se uma coisa dura tanto tempo, ou dura X ou Y tempo, se as sopas que estão sendo usadas são X, Y, Z, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o culto deve ter ordem e decência. Mas Paulo não colocou lá o que necessariamente significa ordem e decência para toda época e todo local. Toda época, toda cultura vai ter aquilo que é ordem e decência, que precisa ser aplicado sobre esse princípio, mas que não tem critérios muito específicos, como a gente encontra, por exemplo, no livro de Levítico, né, regulando o culto veterotestamentário. Nós não encontramos isso no Novo Testamento, de maneira alguma. Né? Nós somos convocados a prestar atenção nos elementos essenciais que devem ser repetidos, com espaço para alguma inovação. Por exemplo, a gente perde isso de vista, mas a própria utilização de slides é uma inovação, que obviamente não existia na época. E a gente tem espaço para usar inovações nesse sentido, coisas que vão facilitar, né, o microfone, a apresentação de slide, ou qualquer outra coisa. Isso são inovações de circunstâncias de culto, que são bem-vindas, que podem ajudar e às vezes podem atrapalhar, e que isso precisa ser avaliado por nós. Mas os elementos de culto precisam sempre estar presentes. E essa é a essência. Quando nós começamos a prestar mais atenção nas circunstâncias do que na essência, estamos perdendo de vista o essencial, obviamente. Isso não somente para o culto, mas, por exemplo, no aspecto da igreja como um todo. Existe um livro muito bom, que ainda eu quero trabalhar ele aqui, chama A Treliça e a Videira. Ele vai falar que a igreja é a videira, e os programas da igreja, as formas como a igreja toma, são a treliça, né, que vai dando suporte, que vai conduzindo a videira a crescer. Só que quando nós passamos a dar mais valor ou mais ênfase na própria estrutura, na própria treliça e não na videira, nós perdemos o essencial. E nós vamos falhar gravemente. Então, quando nós estamos num culto mais atentos e preocupamos mais com questões de circunstâncias de culto do que com os elementos que devem ser repetidos, nós estamos perdendo a mágica do culto, estamos perdendo a essência do culto, porque estamos focando naquilo que não deve ser focado. Quando nós, por exemplo, vamos ao cinema e ao invés de prestar atenção no filme que está sendo contado, que é a essência
de um cinema, é você assistir o filme, e você começa a prestar atenção nas iluminações do chão durante o filme, você começa a olhar para trás e verificar como é que o projetor está sendo colocado, quem está ali na cabine, o que está fazendo. Você está perdendo a essência do que significa estar num cinema. Da mesma maneira no culto, quando eu começo a prestar atenção em coisas secundárias, terciárias, coisas que são circunstâncias e não essência, eu estou perdendo também o poder formador do culto. Então, ele está falando que, embora exista uma diferença entre forma e estilo, e que essa diferença seja algo tênue, ele diz, deixe-me esclarecer que ao falar sobre forma de adoração cristã, histórica e intencional, não estou defendendo um culto tradicional versus um culto contemporâneo, que é uma grande briga que hoje há, né? Ele não está defendendo uma coisa assim. Ele não está defendendo ou fazendo uma defesa em favor de órgãos de tubo, né, contra violões ou a bateria, ou coral ou outra forma de cântico. Ele não está fazendo esse tipo de análise. Os estilos musicais, segundo ele, podem ter as suas próprias formas. Mas não é isso que ele está se referindo aqui. Nem tudo que se autodenomina culto hoje em dia vai ter esse poder formador dos nossos amores conforme pretendido por Deus. Uma vez que nossos cultos de adoração, muitas vezes, são pouco mais do que versões cristianizadas de liturgias seculares. E quando nós fazemos isso, estamos ferindo o culto na essência. Quando nós tentamos cristianizar liturgias seculares. Por exemplo, quando o culto se parece mais um show, o show é uma liturgia secular, e que quando nós trazemos esse tipo de liturgia para o culto, estamos ferindo na essência o poder formador do culto. Portanto, ainda que cantemos canções sobre Jesus, por exemplo, o próprio molde ou formato da experiência da adoração, na verdade, muitas vezes reforça um evangelho do consumismo e torna o encontro involuntário com Jesus apenas mais um produto. A narrativa comunicada dessas formas contemporâneas de culto não tem a ver com a visão, o telo de Deus, a visão do reino de Deus, mas com uma visão consumista de felicidade, via consumo e descarte. Igrejas que nós vamos para receber bens materiais de Deus, para tentar conquistar a Deus de alguma forma. Então, ao invés de essas liturgias estarem formando os seus amores, elas vão estar deformando ainda mais seus amores. Elas vão, ao invés de vender, ao invés de passar uma visão de reino de Deus, expressa por meio dos atos do culto, elas vão te trazer uma visão de reino de Deus extremamente equivocada, formando os nossos amores de maneira ainda mais consumista, ainda mais individualista. Por exemplo, uma liturgia de culto em que você chega atrasado, senta no último banco, e por favor, quem está no último banco não é um pecado, mas você senta no último banco para que você, primeiro, já chegou atrasado, e antes do culto acabar, você já saiu porque você não quer cumprimentar ninguém, isso é uma liturgia individualista, que você, na sua cabeça, você está vindo para prestar o seu culto, e quanto menos contato e relação você tiver, melhor. E isso, ao invés de estar promovendo em você os amores segundo a visão de reino de Deus, que é coletiva, que é comunitária em essência, isso vai estar produzindo em você uma visão individualista. Por exemplo, esse é um desafio para igrejas muito grandes. Não é um pecado, novamente, ter igrejas grandes. Muito pelo contrário. Tem coisas que igrejas grandes fazem, que igrejas pequenas não fazem, e tem igrejas que igrejas pequenas fazem melhor do que igrejas grandes. Mas o desafio para igrejas grandes é ter algum formato de senso de comunidade, que uma igreja que tenha 1.000, 2.000, 3.000 membros, que a pessoa chegue e ela entenda que ela faz parte daquela comunidade e não que ela está perdida no meio de uma multidão, que muitas vezes se confunde com um show, e ela está ali vendo o seu show, e assim que o show está prestes a acabar, ela sai antes, porque ela não quer ficar na muvuca da porta, todo mundo saindo. Que é uma coisa que eu faço tranquilamente quando vou a um show. Eu quero sair antes das pessoas, porque eu não quero ficar preso na muvuca. E se a gente olha
para a igreja dessa mesma forma, isso está treinando a nossa individualidade. Isso está treinando o nosso consumismo. E quando o propósito do culto é justamente para trabalhar o contrário, para trabalhar o nosso senso de comunidade, para trabalhar o senso de coletividade, de serviço e não de consumo uns dos outros. Então, quando você separa o culto da mera expressão, ocorre uma reorganização de toda a maneira como você entende repetição. Se você pensar que o culto é um esforço de expressão, apenas de baixo para cima, então a repetição vai parecer falsa, pouco autêntica, mecânica demais. Agora, se você vê o culto como um convite para o encontro de cima para baixo, no qual Deus remolda os nossos hábitos mais profundos, então repetição parece totalmente diferente. Repetição se torna aquilo para que Deus as fez, que é a maneira como Deus muda os nossos hábitos. E se nós somos aquilo que nós amamos, é a maneira como Deus muda os nossos amores também. Em um paradigma de formação, então a repetição não é insincera. Preste atenção nessa frase. Em um molde, em um modelo de formação, a repetição não é insincera. Porque você não está se exibindo, você não está meramente se expressando, você está se submetendo. Vou repetir. Dentro do paradigma da formação cristã, dos nossos amores, por meio do culto, a repetição não é insincera, ou seja, o contrário de sinceridade. Porque nós não estamos nos exibindo. Porque se estivéssemos nos exibindo, nos expressando, então poderíamos ter alguma razão em dizer que deveríamos ser inovadores. Mas, se nós estamos nos submetendo às práticas que Deus nos colocou para fazer, então a nossa repetição é uma forma de adoração a Deus absolutamente legítima. Ainda que você faça todo domingo a mesma coisa, ainda que você ore todo dia a mesma coisa, ainda que você leia a Bíblia todo dia o mesmo livro, ainda que você obedeça os mandamentos de Deus todos os dias da mesma forma, está tudo bem com isso. Isso é de suma importância na visão do autor, porque não há formação sem repetição. Não há formação sem repetição. Então, se toda vez nós estamos fazendo algo diferente, porque nós... quer ver? Eu vou usar o exemplo dela, porque eu acho muito engraçado, espero que ela me perdoe. Mas eu estou treinando com a Karina agora, e é efetivamente, ela pode brigar comigo por isso, mas é efetivamente a primeira vez que ela está treinando mesmo. A gente já treinou em casa outras vezes, mas na academia, indo todos os dias é a primeira vez. E é engraçado que, não só ela, as meninas também estão treinando agora pela primeira vez, é engraçado que quem está no começo, e eu já estive no começo também, você quer inovar, você quer fazer umas coisas novas assim. Daí, às vezes a gente está treinando certo, tipo, grupamento muscular, e quando eu vejo a Karina, ela está fazendo outro. Ela está brincando, é um playground, academia. Está fazendo outra coisa que não o que a gente estava fazendo ali. Não estou dizendo que necessariamente isso é errado, né? Mas o meu ponto é que quando a gente acha que a gente tem que toda vez fazer algo diferente, se a gente fosse para a academia de fato, todos os dias e fizesse algo diferente, a gente nunca ia ser bom em nada. Ou se todo dia a gente fosse praticar um esporte diferente, a gente nunca ia ser formado em nenhum esporte. Porque não há formação sem repetição. Uma outra coisa engraçada de academia, né? Quando você vai fazer o exercício com pesos livres e não máquinas, porque máquina não tem como você errar, né? Você está sempre fazendo, a máquina está te conduzindo a fazer exercício. Mas se você vai fazer peso livre, solto, no começo você faz todo desengonçado, porque seu corpo ainda não tem uma memória muscular ali, motora, de fazer o exercício com uma cadência, o movimento correto. Mas com o tempo, todo dia se repete o mesmo movimento, depois de um tempo, cara, depende do peso que você pega, você faz o movimento certinho, sem balançar, sem fazer um negócio meio torto, você faz perfeito, porque não existe formação sem repetição. Isso para tudo na vida. Então, a formação de virtudes também requer prática. E não existe prática que não seja repetitiva.
Aprender a amar, portanto, exige prática, e a prática exige repetição. Então, se você está lutando aí para desenvolver qualquer hábito que seja na sua vida, grave isso na sua mente. Não existe nenhuma prática que não seja formada por repetição. Não existe nenhum hábito que não seja conquistado e alcançado por meio de repetição, e repetição envolta em comunidade. Portanto, abraçamos a repetição de bom grado, como algo positivo, em todos os outros setores da nossa vida. Por exemplo, para aprimorar o nosso chute no futebol, a nossa destreza no piano, as nossas habilidades matemáticas. Se todas as áreas da nossa vida nós concebemos a importância da repetição, por que não entendermos que a vida cristã, o discipulado cristão, tem a ver com práticas a serem repetidas e não meramente com informações a serem acumuladas? Quando a gente vai fazer um discipulado na igreja, o que geralmente as pessoas falam ou fazem? Como pastor, as pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, me dá um livrinho. Um livro do discipulado. Me dá um guia do discipulado para que eu, passando com essa pessoa por meio dessas lições de discipulado, a pessoa no final do livro seja um discípulo. O que ela está entendendo? Que discipulado tem a ver com trazer novas informações. Tá bom. Isso já seria complicado, né? Porque a gente já recebeu um livrinho para fazer discipulado. Vou dar um nome para você, chama Bíblia. Esse é o livro do discipulado que Deus deixou para a gente. É assim que a gente aprende a ser discípulo. Tá? Mas não só isso. Deus não deu só a Bíblia para nos ensinar a ser discípulos. Deus deu um conjunto de práticas que devem ser vividas em comunidade. Prática, repetição. Então, se a gente entender isso, nós faremos discípulos, que é o chamado que Deus nos deu para fazer, muito melhor. Quando nós pararmos apenas de trazer novas informações e nós começarmos a incutir e incentivar as pessoas a participar de novas rotinas, de novos hábitos, de novas repetições. Ser um discípulo de Cristo significa estar envolto agora em novas repetições. Antes de Cristo, você estava repetindo coisas. Depois de Cristo, você está repetindo outras coisas, de outra maneira. Então, basicamente, ser um discípulo de Cristo envolve estar nas repetições que Cristo nos ordenou a ter. Nas repetições que Cristo fez ou teve. Então, se o Senhor soberano nos criou como criaturas de hábitos, por que pensaríamos que repetição é prejudicial ao nosso crescimento espiritual? Se Deus nos fez assim, criaturas de hábitos, por que nós achamos que repetição é uma coisa que não é muito boa? A liturgia da adoração cristã, só vou fazer uma pequena crítica aqui. Não à nossa igreja, mas a um conceito geral. Há um debate muito antigo, lá na história da igreja, sobre a frequência da ceia do Senhor. Existiram igrejas no passado, e acho que até hoje, que participam da ceia do Senhor todo domingo. Todo domingo. E outras igrejas espaçaram mais a quantidade de vezes que se toma a ceia. O meu ponto é dizer que o argumento que é usado para espaçar a ceia com uma frequência menos rotineira é porque senão fica muito mecânico. Porque senão fica muito repetitivo e acaba perdendo o seu valor. No pressuposto por detrás de que coisas que nós fazemos sempre automaticamente perdem o valor. E a gente consegue entender isso na nossa vida. Né? Só que isso é uma perspectiva errada. Eu devo cumprir com papéis de marido e de pai todos os dias, e isso eu não posso deixar com que isso perca o seu valor, porque isso eu preciso fazer todos os dias. E uma série de outras obrigações da nossa vida, que a gente faz todos os dias, a gente não pode deixar que se perca o valor. E a gente só tem essa tendência de perder o valor
Porque, primeiro, a gente deixa de perceber Deus oculto no momento presente, que é uma coisa que já falamos na aula passada, e porque nós vamos para a repetição já pensando que ela é mecânica, que ela é chata, mas quando nós entendemos que a repetição é justamente aquilo que tem nos formado, então às vezes algo a ser repetido mais vezes pode ser uma fonte ainda maior de satisfação, ainda maior de plenitude, ainda maior de adoração. Então se Deus estabeleceu a ceia como um lembrete, ainda que Ele não tenha dado uma frequência para nós, a maneira como eu enxergo isso, eu não veria absolutamente nenhum problema se tivéssemos ceia todo domingo. Nenhum problema. Nós não temos pregação todo domingo? Nós não fazemos orações e cantamos todo domingo? Nós não oramos todos os dias ou lemos a Bíblia todos os dias em casa, ou pelo menos se não fazemos assim deveríamos? E por que nós não aplicamos esse mesmo princípio a todas as outras coisas? Não, porque não funciona assim. Podemos ter uma tendência pela maneira errada com que enxergamos repetição. Mas se começarmos a enxergar repetição de uma maneira correta, então participar da ceia todo domingo seria um elemento de maior edificação e não o contrário. E não de se acostumar. E não tratar como uma coisa banal. Porque se fôssemos levar esse argumento ao pé da letra, a gente faria culto uma vez por ano. Porque aí seria uma coisa, né? Mas tem o culto uma vez por ano, então é bom aproveitar quando eu tiver. Como as pessoas pensam em ceia. Eu tenho a ceia uma vez no mês. Então, quando tenho, não posso faltar. Senão vou perder a ceia. Essa é uma visão equivocada. Então, a liturgia da adoração cristã é o que ele chama de a prece do amor, que oramos repetidas vezes. Uma prece que nos é dada pelo Espírito, exatamente com o fim de cultivar o amor que ele derrama em nosso coração. Por isso, essas práticas repetitivas que nós fazemos, Deus nos deu para cultivar e para que Ele derramasse o seu amor em nosso coração. Portanto, repetição deve ser valorizada por nós. Então, esse é o capítulo 3. Então, o nome do capítulo é O Espírito o encontra onde você estiver. E qual é a maneira de o Espírito nos encontrar onde nós estamos? Por meio da repetição. Em comunidade. Somando essas duas coisas, fechou. Nós participamos em comunidade, por isso que é um culto público no domingo, e não o culto que a gente vive durante a semana normalmente. Nós fazemos em comunidade. E algo repetido todo domingo, porque é por meio dessa repetição que Deus forma os nossos amores. No capítulo 4, o título do capítulo é Em que história você está inserido? Ele vai falar que o enredo e as práticas da adoração cristã histórica são como presentes que recebemos da tradição para a nossa reformação. Então ele está falando que as práticas que nós temos enquanto povo de Deus, elas envolvem um enredo, elas envolvem uma narrativa. E que essa narrativa precisa ser considerada, tá? Com muito valor, para que nós recebamos esse benefício, essa dádiva da reformação dos nossos amores. Então ele vai falar, compreendendo o Evangelho com suas entranhas. Porque o Evangelho é essa narrativa, tá? Essencial, essa metanarrativa que conduz toda e deve conduzir toda a nossa vida, né? É a narrativa em cima de todas as narrativas. É a história por detrás de todas as histórias. Ele vai dizer o seguinte, a adoração é o coração do discipulado. Se, e somente se, a adoração for um repertório de práticas concebidas e concedidas pelo Espírito, que tome você pelas entranhas, recalibre seu coração e conquiste a sua imaginação. Então ele está dizendo assim, as liturgias cristãs, as práticas cristãs de culto, elas só vão ter o efeito que foram criadas para ter se ela tomar você pelas entranhas, recalibrar o seu coração e conquistar a sua imaginação. São coisas que precisam acontecer para que de fato você usufrua dos benefícios disso que você está repetindo.
Você não será liberto da deformação por meio de novas informações apenas. Já falamos bastante sobre isso. As Escrituras penetram em nós de um modo único nos rituais comunitários e intencionais da adoração. Então, o que ele está dizendo? Não é que informação não seja importante, mas a informação ela é inculcada, a informação ela é inserida por meio de práticas comunitárias de que de outra forma ela não seria inserida, não seria inculcada da mesma maneira. É por isso que lá em Deuteronômio 6, Moisés, né, sendo um transmissor das palavras de Deus, vai dizer que a maneira como um pai deve inculcar a palavra ao seu filho é em diferentes ambientes e em diferentes práticas. Porque se fosse só mera informação a ser transmitida, que diferença faz? Eu poderia ensinar meu filho apenas numa sala de aula, em casa, preparada só para aquele ensino, onde tem uma lousa, onde tem um ambiente preparado para aquilo. Mas ele falou, não, você tem que ensinar o seu filho ao se deitar, ao se levantar, estar nos portões da cidade, dentro da sua casa. Em vários tipos de ambientes e de liturgias, você tem que ensinar. Ou seja, o ensino ele é transmitido de maneira melhor em diferentes ambientes, em diferentes liturgias, em diferentes práticas. Então, existem certas informações cristãs que são transmitidas por meio de uma liturgia comunitária que não são transmitidas, pelo menos de igual maneira, em ambientes diferentes, em liturgias diferentes ou sem a comunidade. Então tem coisas que nós aprendemos em comunidade que nós não podemos aprender sozinhos. Mesmo que você decore a Bíblia de ponta a ponta, tem coisas que você só vai aprender estando em comunidade. Ou na prática de hábitos litúrgicos comunitários. Portanto, o drama da redenção, relatado nas Escrituras, ele é encenado no culto, de uma forma que o torna colante, de uma forma que nos impregna. Uma coisa é eu saber falar o Evangelho de cor. Outra coisa é eu participar, é eu perceber o Evangelho sendo encenado para mim no culto. Porque o culto toda vez é uma encenação do Evangelho. As partes elementares do culto têm por objetivo encenar, transmitir o Evangelho de uma maneira que seja além da informação. Tem um dos melhores livros que eu já li sobre pregação, que é do Tim Keller, para não surpresa dos irmãos, mas ele fala que o dever de um pastor não é trazer novas informações, mas sendo instrumento do Espírito, na intenção de pregar aos corações, o pastor deveria ser como aquele que bota fogo na igreja, através da pregação do Evangelho. É mais do que transmitir informações. É uma ideia de fazer os corações serem aquecidos pelo poder da palavra de Deus na mediação do Espírito. E isso acontece na pregação de um modo muito único, porque é uma experiência comunitária. Por isso não é a mesma coisa de você não estar presente na comunidade, cultuando a Deus e ouvindo juntos a palavra de Deus, do que você fazer isso posteriormente em casa sozinho, no YouTube. Todos os irmãos aqui que já tiveram essa experiência relataram a mesma coisa. Pastor, não é a mesma coisa. Você pode até ter alguns benefícios por conta de ter assistido posteriormente em casa, seria melhor do que não ter assistido. Mas o que você está fazendo em casa é meramente assistir. E o que você faz em reunião, em comunidade, na igreja no domingo, não é assistir meramente. E é aí que mora toda a diferença. Então tem a sua utilidade, mas não existe esse tal negócio de culto online no final das contas. Que era uma coisa que até na época da pandemia a gente falava. Quando a gente estava fazendo transmissões online, eu falava para as pessoas, o culto está acontecendo na sua casa, quando você se reúne com a sua família
e vocês estão cantando juntos, quando vocês estão lendo a palavra juntos, estão orando juntos e estão ouvindo juntos uma mesma palavra em comunidade. Mas o culto não está sendo transmitido pela internet. Esse é um guia litúrgico que a gente gostava de falar, né? É um guia para você aplicar na sua casa. Porque na sua casa, reunida a sua família, é um culto como acontece aqui, apenas com menos pessoas, mas ainda é um culto. Mas quando você liga o YouTube e assiste meramente sozinho, você não, ou mesmo com a sua família, se você está só assistindo, você não está cultuando. Tá? Que era uma coisa que a gente falava também. Você sentou, deitou no sofá, todo mundo assistindo uma coisa, você não está cultuando, você está assistindo. A maneira de cultuar é uma maneira ativa. Né? Portanto, conformar-se à imagem de Jesus não significa apenas pensar os pensamentos de Deus de acordo com Ele, mas desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama, a ter fome por aquilo que Deus tem fome. E se as nossas fomes elas são aprendidas por meio de repetição, então nós precisamos mais do que mera informação. Entendeu a linha de raciocínio? Então, nós precisamos pensar além dos pensamentos de Deus se queremos ser como Jesus, que é o objetivo da nossa vida. Se para ser como Jesus eu tenho que amar o que Ele ama, eu tenho que ter as mesmas fomes que Jesus tinha, então eu preciso ter as mesmas práticas que me gerarão as mesmas fomes. E isso exige recalibração do nosso coração, a reconquista pela nossa imaginação, pelos nossos amores, e que ocorre quando a palavra de Deus se torna o centro orientador do nosso imaginário social, que molda a nossa percepção das coisas antes mesmo que pensemos sobre elas. Então, o culto cristão não apenas ensina a pensar, o culto ensina a amar. E ele faz isso nos convidando para dentro do relato bíblico, implantando em nossa história, implantando a história do Evangelho em nossos ossos. Portanto, a conclusão que o autor vai chegar é de que nos ritmos e cadências de uma adoração cristã plena, aprendemos algo sobre o Evangelho que não temos como aprender de outra maneira. E talvez nem fôssemos capazes de colocar em palavras. As práticas do culto cristão carregam o entendimento de Deus que nós conhecemos em um registro mais profundo do nosso intelecto, em um registro mais profundo que o intelecto, ainda que jamais sejamos incapazes de enunciá-lo com crenças, doutrinas, em uma visão de mundo cristã. Então nós aprendemos a conhecer experiencialmente a Deus de uma forma que apenas pelo intelecto nós seremos incapazes de fazer. Um evangelho no nível da imaginação que muda os nossos comportamentos de forma que meras informações não podem fazer. É aquela velha história da menina que estava sendo aconselhada pelo Tim Keller, e aí, em certa maneira, ela falou assim, olha, o que importa todas as informações que você está me passando, se lá na escola nenhum garoto olha para mim? Ela estava querendo dizer, você está me dando informações sobre o que amar, mas na prática, a minha experiência, as minhas liturgias, estão me convencendo de que enquanto algum garoto não olhar para mim na escola, nada disso faz diferença. As informações que você está me trazendo são essas, e eu já sei, de cor. Mas as minhas liturgias, as minhas práticas, estão me vendendo uma outra narrativa. E o que o autor está usando aqui? É isso para falar. Que a liturgia cristã tem como por objetivo pegar a narrativa do Evangelho e nos inculcar e internalizar em nossos ossos de uma maneira que meramente a transmissão de informações sobre a história do Evangelho não poderia fazer. Portanto, ele vai dizer que a adoração nos caracteriza. E ele vai propor a seguinte pergunta, por que estamos aqui em primeiro lugar? E aqui é muito importante, porque o que ele vai estabelecer é o objetivo. Se nós não temos um objetivo, então a nossa prática não importa.
Ou qualquer caminho serve, se nós não temos um destino. Ele vai dizer que a resposta fundamental da pergunta por que estamos aqui é que estamos aqui para nos tornarmos seres humanos genuínos, refletindo o Deus em cuja imagem fomos formados. Então lembra, lá no capítulo, dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, é repetido uma frase que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem e semelhança, Deus nos fez. Imagem e semelhança, no contexto antigo, quando um faraó fazia uma estátua e usava a mesma expressão, a sua imagem e semelhança, e colocava em certo lugar, era para que quando as pessoas olhassem aquela figura, que era a imagem e semelhança de faraó, elas reconhecessem que ali a representação de faraó representava o seu domínio sobre aquele território. Na Bíblia existe um aspecto de uma soberania mediada, feita por mediação, e que nós somos feitos para representar a Deus, e que na medida que nós olhássemos para os representantes de Deus espalhados pela face da terra, nós saberíamos que Deus governa sobre o mundo, que Deus governa sobre mediação. Então nós somos criados para refletir, para representar. Esse é o nosso objetivo. Fazemos isso em adoração, por um lado, e por outro, em missão. E fazemos especialmente isso ao seguirmos Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que logo depois que o homem foi criado para representar Deus, ele decide que ele não quer ser representante, que ele quer representar apenas a si mesmo e não a Deus. É o que Adão e Eva fazem e desde então toda a humanidade tem feito. Então, o homem e mulher falham miseravelmente em representar a Deus. O que Deus faz? Séculos, milênios depois, ele manda o seu filho, que na boca de Paulo, ele vai dizer que este é a imagem perfeita do Deus invisível. Essa é a representação exata de Deus, Paulo diz. Ou seja, aquilo que o ser humano falhou miseravelmente em fazer, por não conseguir representar a Deus, Jesus faz plenamente. Jesus representa a Deus plenamente aqui na terra, até a sua morte. Qual que é o objetivo de Deus que nos é dito lá em Romanos 8, 28 e 29? É que agora o propósito de Deus não é desistir do seu objetivo inicial da criação e nos fazer seus representantes, mas agora pegar Cristo e formar Cristo em nós. Porque dessa forma estamos voltando ao objetivo criacional. Quando Deus nos faz parecidos com Jesus, então quer dizer que nós estamos definitivamente representando a Deus, que é o que nós somos criados para fazer. Tá? Então, qual é o nosso objetivo agora, depois da criação, queda e redenção? Nós precisamos ser como Cristo, porque como Cristo vamos representar a Deus, que é o objetivo para o qual Deus nos fez. Portanto, a finalidade da adoração está vinculada à finalidade do ser humano. Se a finalidade do ser humano é representar a Deus, e eu só vou representar a Deus enquanto eu for parecido com Jesus, então quer dizer que a adoração cristã tem por finalidade a mesma coisa, nos fazer sermos parecidos mais com Jesus. Em outras palavras, o propósito da adoração está vinculado ao propósito da criação. Entendeu a lógica? Se nós precisamos ser como Cristo para representarmos a Deus e cumprirmos o propósito da criação, que é representar a Deus, e se a adoração tem como propósito nos fazer parecido com Jesus, então o propósito da adoração é o mesmo propósito da criação, nos fazer como Jesus para representar a Deus. Então, quando nós estamos juntos para adorar a Deus, o que nós queremos, no final das contas, é manifestar o valor de Deus, mas, ao mesmo tempo, fazer com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo. A gente quer sair a cada culto um pouco mais parecido com Jesus. O objetivo da adoração cristã é uma renovação do mandato da criação, sermos refeitos à imagem de Deus e então sermos enviados como portadores da imagem de Deus para o mundo em favor do mundo.
Então lembra, o ser humano, o homem e mulher, não foram criados à imagem de Deus para ficar parado. Eles foram criados à imagem de Deus para se espalhar pelo mundo, para dominar sobre a criação, e na medida que eles dominavam sobre a criação, eles estavam representando um Deus que domina de fato sobre toda a criação. Agora, em Jesus, nesse processo de sermos parecidos com Ele, também somos enviados para o mundo para trabalhar em favor do mundo na demonstração de quem Deus é. Aprender esse papel significa que nos tornamos aquilo para o que fomos feitos. Não se trata de mera encenação ou fingimento. Trata-se do papel para o qual nós fomos criados para fazer. Ao nos tornarmos esses personagens, no final das contas, olha que interessante, ao nos tornar personagens, nós estamos querendo viver de uma forma que demonstre Cristo. Então nós somos personagens que apontam para Ele. Mas ao vivermos como personagens, nós estamos nos tornando nós mesmos. Porque quem somos nós? Aquilo que nós somos feitos para ser. E o que nós somos feitos para ser? Representantes de Deus. Então, quando nós nos colocamos em papéis de personagens que imitam a Jesus, ao invés de não estarmos sendo autênticos, é exatamente quando estamos sendo autênticos. Entendeu a ideia? Porque a nossa sociedade diz que imitar não é autenticidade. Mas quando eu imito a Cristo, é justamente quando eu estou sendo autêntico. Porque quando eu imito a Cristo, e Cristo foi a representação exata de Deus, é ao imitar a Cristo que eu estou cumprindo o papel como personagem que eu fui feito para ser. Ok? Então eu só sou eu mesmo, no final das contas, quando eu estou imitando a Deus por meio de Cristo. E ele cita um livro muito interessante de um cara chamado Elder McTire. E ele diz uma frase nesse livro, o livro chamado After Virtue, não lembro como é que fala. Ele diz assim, não tenho como responder à indagação o que devo fazer, a menos que antes eu responda a questão de que história eu sou parte. Ou seja, os comportamentos esperados de mim como indivíduo dependem da história em que eu faço parte. Por exemplo, como eu estava citando, a história nossa, a história do Evangelho é Deus nos fez para representar a Jesus, a gente falhou miseravelmente em fazê-lo, Jesus vem e representa Deus perfeitamente, nós estamos sendo formados à imagem de Jesus para que representemos perfeitamente a Deus de novo. Essa é a história. Então, quando me perguntam o que eu devo fazer, eu sei o que eu devo fazer porque eu estou fazendo parte de uma história. Mas sem uma história, como falar sobre dever? Que é uma coisa interessante. Como não cristãos, que não acreditam que existe um governador, que não acreditam que existe um soberano que define o que é errado, que é bem e mal, que dizem que não há bem ou mal, consegue dizer para outras pessoas o que elas devem ou não fazer. Eu só posso dizer o que eu devo ou não fazer dentro de uma história. De que história eu faço parte? De que narrativa eu faço parte? Por isso que, por exemplo, existem narrativas ideológicas políticas que o roubo, que a extorsão, que a morte, não são coisas consideradas como dignas de confissão ou de arrependimento. Tem ideologias políticas que matar o outro, que roubar, que cometer injustiças, faz parte da visão, da cosmovisão, porque a história em que essas pessoas criaram, a narrativa que foi criada, em que essas pessoas estão inseridas, esses tipos de comportamentos são esperados. De novo, não tenho como responder à indagação o que devo fazer, a menos que eu responda a questão de que história sou parte. O que ele está falando? A importância da narrativa, meus irmãos. Nós somos seres narrativos. Isso tem uma série de implicações, por exemplo, o seu filho. Às vezes a gente quer ensinar nossos filhos certas coisas quando a gente não os coloca em uma narrativa. A narrativa que nos empresta os deveres. Ele cita um exemplo, acho que está mais para frente,
Ele diz assim, ó, a menos que especifiquemos o fim para o qual fomos criados e a narrativa que estamos inseridos, não temos como saber se algo ou alguém está funcionando direito. E ele dá o exemplo, né, que eu vou usar um paralelo. Vamos supor que eu pegue um controle remoto de televisão e comece a tentar pentear meu cabelo com ele. Eu vou jogar fora, vou ficar bravo, porque eu vou falando, essa porcaria de controle não funciona para nada. Porque eu estou tentando pentear meu cabelo com ele e não está funcionando. Mas eu não entendi que o propósito para o qual o controle foi criado não é para pentear o cabelo. Enquanto eu estiver usando errado, ele não vai estar sendo... ele não vai estar cumprindo todos os benefícios que ele tem. Da mesma maneira, o ser humano, ele foi criado para glorificar a Deus, ele foi criado para representar a Deus, e enquanto nós não entendemos o seu propósito, e nós não praticamos de acordo com o propósito para o qual ele foi criado, então nós não estaremos em pleno funcionamento. Portanto, não há espaço por uma discussão neutra, sem os domínios da religião, que é o que tem se pretendido hoje em dia, né? Não podemos discutir publicamente nada que envolva religião. Então guarde a sua religião para você. Aqui na esfera pública vamos discutir de maneira neutra. Mas a sua própria concepção do que é o ser humano, da narrativa em que você inclui o ser humano, vai definir aquilo que você acha que é bom ou ruim, que deve ou não ser feito. Não tem como sermos neutros. A narrativa que eu enxergo, que é a narrativa primordial, a metanarrativa, vai definir aquilo que eu acho que o ser humano deve ou não fazer. Aquilo que é ou não um casamento. Quem pode se casar? Entendeu? Então, para a gente responder a pergunta o que nós devemos fazer, a gente precisa responder qual é a história de qual história eu faço parte. Qual é a narrativa que a minha vida está inserida. Qual é o propósito para o qual eu fui criado. Não tem como eu avaliar se uma coisa é boa ou ruim sem a questão de propósito. Se o mundo hoje acha que o ser humano não tem um propósito definido, então como eu posso definir que uma ação é boa ou ruim? Como eu posso dizer que roubar é errado? Eu posso dizer que roubar é errado da perspectiva de que eu fui criado para a glória de Deus, para representar a Deus. Jesus, que é a representação perfeita de Deus, ao invés de roubar, ele servia, ele dava para as outras pessoas. E diz que é melhor dar do que receber. Então, ao olhar para Cristo, e Cristo é a representação perfeita de quem eu deveria ser, eu entendo que roubar é errado. Que trabalhar para atender o necessitado é certo. Mas se você não tem uma visão de propósito, se o ser humano não tem sentido, se veio do nada, volta para o nada, então como definir certo e errado? Percebe? Mas a gente vai desenvolver isso melhor na semana que vem. Só quis introduzir isso e aí a gente continua na próxima aula.